Agora já 1h15. 98 Notícias. Amanhã, 4 de julho, faz 88 anos que Lampião e o bando dele passaram no município de Campo Formoso, ou passou no município de Campo Formoso. No trajeto, um cabo e 4 soldados da Polícia Militar foram surpreendidos e morreram assassinados em praça pública no povoado de Brejão da Caatinga. Sobre esse fato, o historiador José Carlos Martins narra os detalhes. Ainda segundo o historiador, é necessário que o comando da PM, a Prefeitura e a comunidade de Brejão sempre lembrem desse marco trágico e façam homenagem à bravura dos policiais. Tudo isso você confere na entrevista feita por Leandro Daniel. Pois é. Lampião, em 29 de junho de 1929, acompanhado de 12 homens, depois de tocarem fogo na estação de trem do povoado de Tumirim, município de Jaguarari, Bahia, rumou na direção da Serra dos Morgados. Ao chegar na Serra dos Morgados, foi a primeira vez que o grupo do Lampião pisou em terras do município de Campo Formoso. Isto em 1929. Dormiu por lá, na Serra dos Morgados. Quando foi pela manhã, ele com seu grupo marchou na direção da Fazenda Piabas. Fazenda Piabas era pertencente aos herdeiros do Dr. José Gonçalves da Silva. Depois de passarem algumas horas por lá, rumaram na direção da Fazenda Formosa. Lá também tiveram um encontro com o Dr. Ulisses Gonçalves, com seu pai, o Major Gabriel. De lá saíram na direção da Fazenda Cancela. Também tiveram encontro com pessoas, assunto até que eu narro no livro que estou escrevendo. Demoraram na Fazenda Cancela, de lá foram para a Fazenda Lagoa Seca. Eram quantos homens de Lampião? 12 homens. Diga-se de passagem, na Lagoa Seca, eles já chegaram com um guia chamado Pedro Teodoro. Lá também tiveram um desentendimento com um senhor que não queria ceder um dos seus animais. Esse senhor foi maltratado, fato que eu relato também no livro. Da Lagoa Seca, eles rumaram na direção do Buraco d'Água, hoje Tiquara. Pernoitaram por lá. No outro dia, cedo, acompanhado pelo guia Pedro Teodoro, seguiram na direção do povoado de Brejão de Dentro, hoje Brejão da Caatinga. Ao chegarem alguns quilômetros antes de Brejão, em frondoso pé de umbuzeiro, que hoje é conhecido como umbuzeiro do Lampião, se depararam com seu Alexandrino Alfredo de Miranda. Estava acompanhado dos filhos Claudionor Alexandrino de Miranda, Lindaura Maria de Miranda e de uma prima da família chamada Laura Ana de Jesus. Vale a pena aqui relatar que Alexandrino Alfredo de Miranda era pai do saudoso Antônio Alexandrino e do seu Filinto. Um dos cabras de Lampião não deixou passar despercebido uma carga d'água que a família de Alfredo levava, já que iam para a região distante da localidade de Brejão de Dentro, hoje Brejão da Caatinga, e que essa localidade para onde eles iam era difícil se encontrar água. Aí um dos cabras que estava muito sedento perguntou se podia usar daquela água. Qual foi a resposta? Aí seu Alfredo se prontificou a ceder a água, mas Lampião disse, o cabra chamava-se Morão. Morão, ele está indo para uma região onde água é difícil, então você não vai tomar, não vai utilizar dessa água. Aí seu Alfredo ainda insistiu, mas um copo a mais, um copo a menos, não vai me fazer falta. Ele não vai utilizar dessa água. Ele já suportou ficar com sede até agora, todos nós estamos com sede e vamos chegar até o povoado, lá nós tomaremos água. Aí perguntou também para o seu Alfredo, Alexandrino de Miranda, se o mesmo tinha conhecimento, se lá em Brejão de Dentro tinha presença de soldados, de tropas. Aí seu Alfredo disse, tenho conhecimento sim, estou vindo de lá, e lá existe 3 grupos de policiais. Mas na verdade não eram 3 grupos, eram apenas 2 grupos que estavam em Brejão de Dentro. O que é que esses soldados estavam fazendo em Brejão de Dentro? Dias antes, tinham fugido uns presos da cadeia pública de Senhor do Bonfim. E esses presos foram vistos na região de Brejão da Caatinga. Então o capitão Zé Galdino, que era o comandante
policial do senhor do Bonfim, mandou um grupo de 10 policiais, 8 soldados e 2 cabos para a região de Brejão da Caatinga. Ao chegar no Brejão da Caatinga, eles se dividiram. 4 soldados, mais um cabo, rumaram na direção do Delfino, à procura desses presos. Já o cabo Militão e mais 4 soldados ficaram no povoado de Brejão da Caatinga para logo mais saírem na direção do povoado de Santo Tomé, que iam fazer um cerco entre Delfino e o povoado de Santo Tomé, pois provavelmente os fugitivos se encontravam naquela região. Mesmo assim, a tropa de Lampião resolveu encarar o desafio de se encontrar com policiais em Brejão. Excelente pergunta, Leandro. Mesmo com a informação do seu Alfredo Alexandrino de Miranda, que lá no povoado de Brejão existiam alguns militares, isso aí não fez com que Lampião recuasse, não fez com que ele desistisse de chegar até o povoado de Brejão de Dentro. Por quê? Porque ele sabia que ele ia pegar esses policiais, como de fato aconteceu, de surpresa. Ele tinha conhecimento que esses policiais não tinham conhecimento que eles estavam na região. Aí já vamos narrar a chegada do grupo de Lampião dentro do povoado. Segundo o senhor Filinto Alexandre de Miranda, que na época do acontecimento tinha 14 anos de idade. E morador de Brejão da Caatinga. Morador de Brejão da Caatinga. Segundo ele, narrou, o cabo Militão se encontrava numa pracinha de Brejão da Caatinga, consertando os louros de uma cela. Um outro policial estava no boteco de um senhor chamado Hermógenes de Souza, e 3 policiais estavam dentro da casa do senhor Alfredo Miranda. Inclusive as armas desses policiais estavam dentro da casa do senhor Alfredo, fuzis, mosquetões, que foi um dos fatores também que contribuiu para que não tivesse uma reação dos policiais, porque essas armas estavam guardadas dentro de um quarto e esse quarto trancado. Assim que o Lampião chegou no povoado de Brejão de Dentro, contou também com um fator que no ano de 1929, diga-se de passagem, Brejão de Dentro, Brejão da Caatinga, era uma localidade pequena, com casas de adobe, casas de taipa, cobertas de palha, de tabua. Devia ser poucas casas que tinham coberturas de telha. E para se chegar na praça, se fazia uma curva, e nessa curva praticamente já se saía dentro da praça. Inclusive, segundo o seu Filinto Alexandre de Miranda, um senhor chegou até a avisar: Cabo Militão, vem chegando ali uns cavaleiros montados. Só que o Cabo Militão pensou que fosse companheiros, que fosse soldados, já que o capitão Zagaldino disse que ia mandar um outro reforço para aquela região. Então ele achou que fosse companheiros militares que estavam chegando naquela localidade para ajudarem na busca dos presos. Então não deu importância àquele aviso que foi dado por uma determinada pessoa. Então, quando o grupo apareceu na praça, já foi em cima do cabo Militão. Não deu tempo de reação. Não teve tempo de reação. Ele estava desarmado, o cabo Militão. Não só ele, como os outros, as armas estavam dentro da casa do Alfredo Monteiro. Aí a conversa com o Lampião, ainda segundo depoimentos de pessoas da época, né? O Lampião se dirigiu ao cabo Militão: se prepare, cabra, para apanhar. O senhor sabe que eu não gosto de macacos, soldados. Aí o cabo Militão mostrou-se de uma coragem extraordinária, que disse: em homem não se bate, homem se mata. Aí Lampião disse: então tire sua cartucheira para não melar de sangue. Bem não acabou de dizer isso, o Volta Seca, que era um dos cabras de Lampião, deu um tiro de parabelo na cabeça de cabo Militão. Ao ouvir o estampido, os soldados que estavam dentro da casa de Alfredo Monteiro saíram naquela correria. Não tiveram nem a ideia de pegar nas armas, já saíram já de porta fora e já foram recebidos por uma saraivada de balas. O que estava no boteco do Hermógenes também, ao correr na direção, também já foi alvejado. Então foi uma coisa muito rápida que eles não tiveram como se defenderem. Um dos soldados, até você conversou comigo isso aqui há pouco, ainda ao receber os tiros, né, voltou para dentro de casa, aí correu para dentro de um quarto, mas, segundo depoimentos,
Eles atiraram também, e ele foi alvejado já dentro de casa. O Curiço correu atrás dele e foi terminar de matá-lo dentro de casa. Os corpos foram sepultados lá em Brejão da Caatinga ou trazidos para Campo Formoso? Sim, Leandro. Depois de tudo isso, o seu Alfredo era o dono da casa, ficou numa situação de nervo, como não poderia ser diferente, né? Inclusive Lampião, ao entrar na casa de seu Alfredo, disse: olha, não vou fazer nada com o senhor, mas mais nunca dê pousada a soldados. Aí ele ficou naquela situação, achando que poderia acontecer alguma coisa também com sua família, pediu proteção, que ele não teve culpa, que não fizesse nada. Lampião disse: não vou fazer nada com sua família. Aí foi quando ele perguntou: e os corpos? O que é que eu faço com esses corpos, capitão? Estão aqui estendidos aqui próximo da minha casa. Aí Lampião, se quiser enterre, se não quiser deixa aí para os urubus comer. Aí se dirigiram para o boteco do Hermógenes, pediu cachaça, mas alguém disse que estava sendo esperado uma outra tropa de militares que poderiam chegar a qualquer momento no povoado. Com isso ele desistiu de tomar cachaça, mas os seus cabras, e rumaram na direção do Santo Mé. Os soldados foram enterrados a 1 quilômetro, mais ou menos, de distância do povoado de Brejão de Dentro, hoje Brejão da Caatinga. E esses corpos, dias depois, as autoridades, ao tomarem conhecimento, aqui em Campo Formoso, Senhor do Bom, foram até Brejão da Caatinga, desenterraram esses corpos. Esses corpos vieram em lombo de animais e passaram veio um legista de Salvador, veio de trem até aqui a nossa cidade. Aqui nós já tínhamos também o doutor Armindo Simões de Oliveira, que era o doutor Mindu, e eles fizeram uma autópsia. Aí 2 dias depois, esses corpos já aqui foram sepultados no cemitério velho aqui de Campo Formoso. Essa tropa de policiais saiu de Senhor do Bonfim, mas todos eram da região de Senhor do Bonfim? Eu gostaria muito de, inclusive, conversando com o senhor, seu Antônio Limite, que é um senhor aqui de Campo Formoso, que, graças a Deus, ainda hoje está vivo, com lucidez, forte, com 106 anos de idade, 106 anos de idade. Aí eu falando a relação dos policiais mortos, inclusive, vamos aproveitar aqui e citar, que os mortos em Brejão da Caatinga foi o cabo de esquadra Antônio Militão da Silva e os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito da Silva, Manuel Luiz de França e Leocádio Francisco dos Santos. Eu perguntei: seu Antônio, o senhor sabe me dizer se esses soldados que tombaram, que foram mortos em Brejão da Caatinga, tinha algum filho aqui da cidade de Campo Formoso? E aí ele me disse: tinha um que tinha um apelido de Léo. E agora é que eu estou relacionando as coisas. Leocádio Francisco dos Santos, provavelmente tinha um apelido de Léo. E esse, segundo ele, era filho aqui de Campo Formoso. Mas nunca foi feita assim, uma investigação, uma pesquisa para saber a procedência desses militares. Eu já tive, através de informações orais, que o cabo Militão residia aqui em Campo Formoso. Isso aí é uma fonte que me passou, mas que a gente não pode assegurar. Até motiva ainda, isso aí, com certeza, em Salvador, no quartel-geral da Polícia Militar, tem como a gente ter conhecimento da procedência desses militares. Seria oportuno ainda a gente fazer essa pesquisa para saber realmente qual era a naturalidade desses policiais. Historiador de Campo Formoso, José Carlos Martins, são 88 anos de aniversário de morte dessa equipe de policial. Qual é a mensagem que o senhor deixa para a população de Campo Formoso que teve também esse trágico acontecimento, fato histórico, mas que nem sempre é lembrado por todos? No município de Queimadas, na cidade de Queimada, houve também uma chacina de 7 soldados. E lá houve, por parte do comando da polícia, uma homenagem a esses policiais que foram assassinados pelo grupo de Lampião. Por coincidência, no ano de 1929 também, só que depois, já no final do ano. Aqui o caso de Brejão foi no dia 4 de julho de 1929. Como você disse, portanto, vão se fazer 88 anos. E o caso de Queimada já foi no dezembro de 1929, meses depois. E lá foi prestada uma homenagem a esses policiais. Então, Leandro e ouvintes,
por que não também a Polícia Militar, através do seu comando, prestar uma homenagem a esses policiais que foram covardemente assassinados no povoado de Brejão da Caatinga. Nós sabemos, tenho certeza disso, que poucos jovens hoje da localidade de Brejão da Caatinga sabem desse acontecimento. Então, oportuno seria que no próximo ano, quando vai se comemorar 89 anos desse trágico acontecimento, que o comando da Polícia Militar prestasse uma homenagem a esses policiais, essa homenagem a ser realizada lá na localidade do povoado de Brejão da Caatinga. E por que não colocar o nome daquela praça principal de Brejão da Caatinga, o nome de Cabo Militão, Antônio Militão da Silva, em homenagem a este cabo que mesmo no momento que se encontrava sozinho, quando o Lampião chegou, que o pegou, ele desarmado, quando o Lampião disse prepare para apanhar, ele disse homem não se bate. Então o heroísmo do Cabo Militão naquele momento. Então fica aqui a minha homenagem a esses militares, uma sugestão para que a prefeitura faça uma homenagem também ao Cabo Militão, colocando o nome da praça principal, o seu nome em homenagem a esse herói militar, e que o comando também faça, em época oportuna, uma homenagem a esse